convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro e não vires as costas a quem te pede emprestado. Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos e filhas da igreja, vou pedir que cantemos novamente o refrão do Salmo. Vamos cantar bem bonito. Bendize a minha alma ao Senhor, pois Ele é bondoso e compassivo. Mais uma vez, bendize. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, porque pois Ele é bondoso e compassivo. Tudo bem, pode continuar o teclado. Queridos filhos e filhas da igreja, nosso Senhor Jesus Cristo cita hoje a lei de Talião. A lei de Talião se encontra no Código de Hammurabi, já por volta do ano 1750 antes de Cristo. É uma lei até que antiga, né? 1750 antes de Cristo. Ela estava então no Código de Hammurabi, né? Ela foi encontrada inclusive recentemente pela arqueologia numa pedra, né? Antigamente eu me escrevia na pedra, depois no papiro, né? Depois foi evoluindo, né? As impressões, até chegar Gutenberg, né? O pai da imprensa, né? Foi um longo processo, né? Então tinha lá os papiros da vida, os pergaminhos que eram mais caros, né? Mas antes era na pedra mesmo. E ela também era vastamente aplicada e utilizada na Babilônia e também como lei na Assíria, fazia parte da lei dos assírios. Essa lei foi tão importante para os estudantes de direito, principalmente, que ela chegou a ser incorporada ao famoso e clássico direito romano. Mas tem gente que pensa, eu quando era adolescente eu pensava, que lei de Talião, que Talião é uma pessoa, né? Eu imaginava, não sei você, eu escutava meu pai falando lei de Talião, eu pensava um senhor de barba branca, cabelo comprido, um velhinho, né? Talvez com cajado, e a lei do talião, eu achava que o talião era uma pessoa. Já aconteceu com vocês isso ou só comigo? Também? Ah, então tá bom, então não, só até que eu sou normal. Então veja, eu achava que era um senhor igual Deus, né? Que a turma faz de cabelo branco. Acontece que a lei se chama lei de Talião por causa de uma palavra latina, talis. Talis, em latim, significa, fale com o padre, tal. Sabe quando você fala assim, é tal qual, é igual? Segunda explicação, fale comigo,
igual. Então o que significa talis? Tal. E o que mais? Igual. Ou seja, em que consistia e por que ela leva esse nome, lex talionis, lei de talião? Porque ela previa um castigo que fosse igual ao dano causado. O principal objetivo dessa lei era visar limitar os excessos da vingança. Em outras palavras, moderar as vinganças desmesuradas daquela época. Então, não fique tão preocupado, não é que foi arrancado o zóio de alguém, não, ou os dentes, não, olho por olho, dente por dente, fique tranquilo, não arrancaram o dente de ninguém, nem os olhos de ninguém, é apenas um aforismo para deixar a lei mais clara. As pessoas distorceram com o passar dos anos o sentido da lei de talião. Veja bem, a lei visava, portanto, não acusar, presta atenção, defender o réu. Defender o réu do quê? Das vinganças sem limites, dos excessos das punições. E só para contextualizar para quem não sabe, antes da lei de talião, só para você ter uma ideia, uma pessoa que fosse pega em flagrante, por exemplo, roubando, ela tinha que pagar não só pelo crime pelo qual ela foi pega em flagrante, mas por todos os crimes cometidos na região, quer fosse ela, quer não. Era assim que funcionava. Então, por exemplo, estão procurando lá um bandido, um ladrão, um assassino, não acham. E de repente você foi pego com a boca na botija, pronto. Além de você ser pego em flagrante por causa desse crime, o que vai acontecer com você? Você vai responder por todos os crimes praticados ali. Quer seja você, quer não. Aqueles cujos autores não foram descobertos. Muita gente não sabe disso. Após a instituição da lei, quem roubou, por exemplo, um saco de trigo, deveria ser castigado por aquele saco de trigo, e não por todos os roubos que acontecia na cidade. Não se podia mais, por exemplo, e pasmem os senhores que isso acontecia, cortar a orelha, tirar a orelha de quem roubava uma galinha. Por que não podia tirar a orelha de quem roubava uma galinha? Porque a punição pelo delito era superior ao delito cometido. E aqui vou abrir um parênteses, né? Pode baixar um pouquinho o teclado para mim, por favor, baixa o teclado. Quem foi, por exemplo, teve a oportunidade de ir lá em Israel, não tanto em Israel, no Oriente Médio, foi ali no Sinai, no Egito, lembram qual é a capital do Egito? Cairo. Lá é uma cena que nos assusta nós brasileiros. É comum você encontrar gente sem o dedo, né? Sem a mão, porque assim, você roubou a bolsa da mulher, corta o dedo. Então o que tem? Você pensa se a moda pega no Brasil? Meu Senhor, né? Deus, Senhor do céu, ia ser gente só com cotoco, né? Ainda mais em Brasília, não é verdade? Mas ia ser complicado, né? Mas lá, por exemplo, no Egito, ainda hoje é assim. Eu estou contando alguma, estou exagerando? Né? Você já foi parar naquela região lá, Isilda? Não é assim? Você já encontrou umas pessoas? É assim, em 2023. Então, veja que interessante. A lei de talião dava desculpe usar essa expressão bem sorocabana votorantinense, né? Dava um breque, né? Botava um freio, viu? Vamos acabar com essa violência desmedida aí, né? Vamos punir sim, mas vamos punir de maneira mais justa, né? Aí surgiu a lei de talião. Vocês viram que a lei de talião não é uma coisa ruim, uma coisa boa, é uma evolução no direito. Está aqui o Cadu, estudante de direito, acabou de se formar, né, Cadu? Já se formou? Também estou errando aqui, né? Estou errando? Não estou errando? Ainda bem, que bom. Se você errar também, fale que não, porque, né, senão fica feio. Então você veja, foi daí de talião, que não é o carinha, que já expliquei, né? Quer dizer tal igual, que veio uma palavra na língua portuguesa. Aliás, uma palavra não, duas. Você já usou alguma vez o verbo retaliar? O substantivo retaliação. O que é retaliar? O que é retaliar? Retaliar, não, aí que está o pulo do gato. Não é retaliar com LH. Retalhar com NH é fazer retalha, você dissecar. É retaliar com LI. O português é fogo, né? Já dizia Camões nos Lusíadas, né? Então você veja, retaliar significa aplicar o quê? A lei de talião. Então retaliação quer dizer revidar, né? Daí vem revidar. É interessante como o latim influencia a nossa língua, né? De uma forma incrível. Muito bom, tudo bem até aqui? Todo mundo entendeu? Que bom. Aula de direito gratuita. Agora vamos para a nossa realidade do Brasil 2023. Se a nossa lei agora em 2023 fosse regida pela lei de talião,
que já foi uma evolução, olho por olho, dente por dente, responda-me com sinceridade. Você percebeu bem a minha pergunta? Se a gente colocasse em Sorocaba a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, você acha que a violência aumentaria ou diminuiria? Sem dúvida. Só vamos fazer um pouco de silêncio na igreja, inclusive quem está no som, um pouquinho de silêncio na hora da homilia, por favor. Com certeza a violência aumentaria. E por que a violência aumentaria? Porque por causa do pecado original, quando a gente procura, que a gente chama de fazer justiça, que não é fazer justiça coisa nenhuma, é se vingar. Raramente a vingança é justa ou proporcional ao delito que a pessoa cometeu contra nós, porque deixando-nos levar por nossos sentimentos desencontrados e doentios, nós acabamos por cometer injustiça e não justiça. Isso é tão verdade que os romanos falavam assim, nesse aforismo latino, sumus ius, summa iniuria, que significa a suprema justiça vem a ser a suprema injustiça, porque por causa do pecado original, você e eu, nós não sabemos fazer justiça, e é por isso que nós dizemos que a justiça humana é cega. A lei de Talião funcionaria se nós não tivéssemos caído pelo pecado original, mas por causa do pecado original, quando você quer fazer justiça com alguém, você não vai fazer justiça, você vai se vingar. Você quer que dê o troco, você quer pagar na mesma moeda, você quer, em outras palavras, que a pessoa que te machucou sinta a tua dor. E isso não é justiça, isso é o quê? Vingança. Certo? Essa é a parte número 2. E aí então nós podemos ir para a primeira leitura. Pegue o seu folheto, por gentileza, para não dizer que eu estou inventando. Veja aí, primeira leitura, versículo 18, olha o que Deus está mandando para você e para mim, o que Deus está mandando para nós, versículo 18, eu vou começar, e quem está falando agora é Deus. Não procures vingança, agora você. Ok, o que mais? E quem é que assina a mensagem? Eu sou o Senhor. Amém? Aleluia. Agora vai para o Salmo. Terceira estrofe. Olha só como Deus trata você quando você erra. Olha só como Deus me trata quando eu erro. Eu vou começar. Terceira estrofe. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Agora você. Presta atenção. Quantas vezes Deus não te tratou da forma que você merecia? Resposta: 70 vezes 7. Se Deus me tratasse do jeito que eu mereço, pelos pecados que cometi, pelas injúrias que eu cometi, nem aqui eu estaria mais, porque eu sou um miserável pecador. E uma coisa que eu peço muito a Deus, ensino você. Vira e mexe, mexe e vira, às vezes dirigindo, às vezes indo dar aula na faculdade, eu falo para o Senhor: Senhor, eu sei que eu sou um miserável pecador, mas não me trate do jeito que eu mereço. Trata-me de acordo com a tua misericórdia, mais do que de acordo com a tua justiça. Porque se o Senhor me tratar de acordo com a tua justiça, eu estou ferrado. Entendeu bem? Deus não trata você do jeito que você merece. Porque se Deus te tratasse do jeito que você merece, meu filho e minha filha, você não estava aqui nem para contar a história. Acho engraçado essa turma que posta na internet, no Instagram assim, né? Cuidado! Acho interessante isso. Quem sabe o que planta, não teme a colheita. Eu acho incrível alguém falar isso e ficar em paz. Porque será que você só planta coisa boa? Será que você já não plantou várias sementes do mal na sua vida, com a sua boca, com seus pecados? E aí seja sincero, você quer colher as sementes más que você plantou? Eu não, misericórdia. Não leve em conta, Senhor. Que o Senhor levar, eu estou lascado. Então veja bem, meu filho e minha filha, nós vamos agora para as implicações desse ensinamento.
Então o Senhor, embora não reprove a lei de Italião, Jesus não reprova a lei de Italião. Deseja que possamos ir além dela, superá-la, levá-la à plenitude, levá-la à perfeição. E assim nos dá algumas importantes lições nesse final de semana e vamos vê-las. Então agora vamos todos nós para o Evangelho. Evangelho, dá uma olhada aí. Versículo 39. Evangelho, versículo 39. Eu começo. Eu, porém, vos digo, você. Então você que é valentão, que no trânsito vai atrás, e arriscado de levar um balaço na cabeça. O que Deus está falando para você? Não enfrenteis? Deixa que o malvado se lasque sozinho. Que quem é mau vai se ferrar, mais cedo ou mais tarde. Pare de querer enfrentar quem é malvado. Eu no começo do meu sacerdócio, se Deus quiser, vou celebrar 15 anos de padre agora esse ano, se Deus quiser estiver vivo, né? Mas eu falo para vocês, quantas e quantas vezes quando eu colocava uma mensagem lá na internet, no Facebook da vida, no Instagram, vinham os haters, né? Falaram, isso eu concordo, porque não sei o quê. Aí eu mordia a isca chumbada. Você não sei o quê. Aí outra pessoa, mas não sei o que lá. Virava o ping-pong do capeta. Porque não chega a lugar nenhum. Você começa aquela discussão na internet. Outra, papapá. É Lula, é Bolsonaro, é Lula. Não vai chegar a lugar nenhum. Você entrou nessa muitas vezes. Não enfrenteis quem é malvado. Porque não vai chegar a lugar nenhum. Vocês vão andar em círculo sem chegar a lugar nenhum. Agora vamos lá, continuando. Pelo contrário, vai lá. Se alguém... A face... essa aqui é fogo. Preciso de alguém para dar um tapa. Deixa eu ver quem vou escolher. Cadu. Vem aqui, Cadu. Sempre quis fazer isso. Hoje é pelo bem da evangelização. Fique bem claro. Fique aqui de frente aí, tira os óculos. Veja bem. Vem mais para cá, filho. Isso, ótimo. Não, aqui, em cima. Eu vou alcançar você. Agora você vai levar um tapa duplo. Em duvidar da minha estatura. Veja bem. Vamos ver quem prestou atenção. Jesus falou assim: se alguém te der um tapa, de que lado? Direito ou esquerdo? Uai, mas então tem uma coisa errada aí. Que quando eu vou bater em alguém, olha só. Olha, onde é que eu bato? Nunca ninguém bate à esquerda, a não ser que você faça isso aqui, presta atenção. Pá! Mas todo mundo faz isso daqui. Pá! Uai, você nunca pensou nisso? Que nunca ninguém te bate do lado direito? Todo mundo te bate do lado? Só quem é que foi canhoto, mas a maioria é destro. E ele deixou bem claro. Se alguém te bate do lado, oferece que lado? E você acha que é por acaso? Claro que não, Jesus é inteligentíssimo. Ninguém bate assim. Todo mundo bate assim. Só que tem o pulo do gato. Naquela época, na cultura semita, ou seja, entre o povo de Israel, no Oriente Médio, se alguém batesse no irmão com a mão virada, assim, cometia um delito tão grave que era multado em 1 mês de trabalho ou mais. Porque era considerado uma grande ofensa, uma ofensa que bradava aos céus. Então bater já era pecado, mas bater com a mão virada era um pecado muito, muito maior. Obrigado, Cadu. Por isso que ele fala assim: se alguém te bater, de que lado? Na direita e não na esquerda. Você entendeu bem? Então ele está falando assim, vamos trazer para o Brasil aqui. Se alguém te fizer um machucado, um ferimento, seja emocional ou físico, muito, muito grave, né? Ou seja, uma coisa que realmente é desrespeitosa, ele fala assim: não, ceda, oferece outro. Mas ele está mandando você ser um banana? Não, a mensagem aqui é: não revida. Deixa Deus ser a tua justiça. Porque em Romanos 12, 19 está escrito assim, fale com o padre: a mim, o Senhor, pertence a vingança. Então a vingança pertence a quem? Ao Senhor, não é você. Deixa Deus te defender, Ele é justo. Sabe aquilo que a nossa mãe falava? Cuidado, Deus está vendo. Está mesmo.
E agora presta atenção, fala comigo. A estrada que mais cobra pedágios é a estrada da vida. E fica tranquilo, você pode passar na chancela, vai cobrar, vai cobrar. Segunda lição, versículo 40, olha aí, versículo 40. Vamos lá, mais um conselho de Jesus para nós. Se alguém quiser abrir um processo, você, tomar a tua túnica. Pronto, aqui é outra coisa que na nossa cultura a gente não entende muito, né? Vamos lá, vamos explicar. Naquela época, era comum que a pessoa tivesse várias túnicas. Que as pessoas tinham várias túnicas. Mas as pessoas geralmente tinham, no máximo, 2 mantos. Era, portanto, mais valioso do que a própria túnica. Vou te provar. Tem 2 partes na Bíblia que provam isso. Vou dar as 2. A título de curiosidade, o apóstolo São Paulo, certa vez, esqueceu seu manto em Troade, na casa do Carpo. E na sua carta a Timóteo, no capítulo 4, ele escreve uma carta na Bíblia e coloca assim: lembra de trazer meu manto. Está na Bíblia, né? De tão importante que era o manto. São Paulo ficou nervoso de perder o manto, né? Outro ponto curioso é em Êxodo 22, 26. Porque na lei judaica estava escrito assim: quem tomar o manto do próximo como penhor de empréstimo, não pode retê-lo até o dia seguinte. Está obrigado a devolver antes do pôr do sol, porque o manto faria muita falta ao proprietário. Porque eles vivem em clima de deserto. Durante o dia é quente, quente, quente. À noite é frio, frio, frio. Então o Senhor falou assim: se alguém abrir um processo para tomar sua túnica, que vale muito menos que o manto, o que ele mandou fazer? Dá o manto para ele também. Aí você fala: ih, mas ser cristão é muito difícil. É mesmo, por isso são poucos que vão no reino dos céus e a maioria vai para o inferno. Está na palavra. Portanto, quando o nosso Senhor diz que quando alguém quiser tomar nossa túnica, que a gente dê também o manto, está nos dizendo que devemos desenvolver nessa terra o máximo, mais completo desapego dos bens terrenos possível, para que nossas almas estejam livres de qualquer cadeia, de qualquer prisão. Tem gente que quando perde uma coisa, um guarda-chuva, uma bota, um vestido, R$100, perdeu há 10 anos, fala até hoje, aquele guarda-chuva eu gostava tanto. Ô gente chata, é gente presa, é gente apegada, não entendeu o Conjó, que eu já falei aqui, Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus, que venha melhor. Eu tenho gente na minha família que você perdeu um guarda-chuva, fala na sua cabeça até os 90 anos de idade do guarda-chuva. Você pode comprar o mais bonito, falar que é aquele guarda-chuva, que é pessoa apegada. Você tem que ser uma pessoa desapegada, senão você não é uma pessoa livre. Tá bom. Versículo 41, lição número 3. Lição número 3, versículo 41. Essa é boa também, essa é boa. Todas são boas, né? Vamos lá. Se alguém te forçar, agora você, 1 quilômetro. Esse aqui também a turma não entende, deixa eu explicar. Vamos lá, vamos contextualizar lá no tempo, trazer para cá, né? Como assim, se alguém me fazer andar 1 quilômetro, andar 2? Como assim? Nunca ninguém me pediu para andar 2 quilômetros. Presta atenção. Era comum naquela época que os soldados romanos ou outros funcionários do alto escalão do governo romano requisitassem a ajuda de alguém para lhes servir de guia, porque eu não sabia o caminho, né? Ou para carregar uma mala durante um percurso. O soldado estava lá caminhando lá 3, 4 quilômetros com uma mala pesada, não estava aguentando mais, era lei. Ele encontrava um civil, falava: você aí, como é o seu nome? Aí você responde assim: Pablos ego sum. Sou Pablo, em latim, né? Pablos ego sum. Aí ele pergunta: quid iades? Para onde vais? Como estás? Aí ele falava assim: você, Pablos, carregue a minha mala. Isso era uma coisa complicadíssima. Por quê? Porque você lembra que o Império Romano dominou todas as nações, incluindo o norte da África? O Império Romano dominou a Europa, dominou a Ásia, onde é a Inglaterra, hoje é a Bretanha, né? Chamava-se Bretânia, dominou a Bretanha, só não dominou a Germânia,
que é a atual Alemanha. Mas o Império Romano dominou todo mundo, tinha que pagar imposto para Roma. Então o romano era inimigo natural de judeu. Então o judeu não suportava romano. Por exemplo, Mateus, que era cobrador de impostos. Pedro não entendeu como que Jesus chamou Mateus. Se Mateus colhia impostos para Roma, então ele era inimigo do povo natural. Está entendendo bem? E aí o cara chegava, seu arqui-inimigo, sua mãe desde bebezinho ensinou você, não fale com o romano não presta. Aí ele fala assim, você, carrega a minha mala. E você negava, você contrariado, mas você era obrigado a carregar. Quer mais um exemplo? Vocês não se lembram quando Jesus carregava a cruz e caiu? Num dado momento o romano, um soldado fala, você, quem é você? Ego Simone Sirene sum. Eu sou Simão de Cirene. Ótimo, carrega a cruz. E a Bíblia diz que Simão Cireneu não gostou. Ele já estava voltando do campo, estava lá na roça, carpindo, carregar um peso com um homem que eu nem conheço. Vai carregar. E é interessante que Simão Cireneu, olha que bonito isso, começa carregando a cruz forçado. E termina convertido. Porque em Atos dos Apóstolos diz que Alexandre Rufus, filho de Simão Cireneu, se converteu a Jesus e pertencia à igreja nascente, participando das missas no primeiro século. Oh, glória a Deus, né? Entenderam bem até aqui? Ótimo. Isso era tão comum que tem um ditado rabínico que diz assim, de um personagem chamado Rubem. Olha que bonito. Rubem estava caminhando e um soldado romano falou, você, carrega a minha mala. O Rubem ficou bravo. Aí ele escreveu no final, caminhei 1 milha com o inimigo, caminhei 2 e acabei fazendo um amigo. Olha que bonito, ditado rabínico, né? Caminhei 2 e acabei fazendo um amigo, viramos companheiro, né? É isso que Jesus está falando. Então uma coisa que a turma estava acostumada a ver, né? Até o Cireneu ajudou ele a carregar a cruz. Mas então você entendeu o que significava lá naquela época. Agora o que significa para nós? Presta atenção, o Senhor está falando assim para nós: faça sempre mais do que te pediram. Desde que esteja ao seu alcance, faça de bom grado mais do que seu patrão, do que sua esposa, do que seu filho, do que seu amigo te solicitou. Às vezes a pessoa pediu para você, olha, só fazer isso só para mim, tá bom? Você faça mais, seja generoso. Porque quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você perde sendo bom, mais você ganha em graça, bênção, justiça. Ainda que a outra pessoa não reconheça, o problema é dela. Mas Deus sempre reconhecerá. Se alguém mandar você caminhar 1 milha, meu filho e minha filha, caminha 1 não, caminha 2. Mandou caminhar 2, caminha 3. E Deus te recompensará. Versículo 4. Lição 4, né? Versículo 42, vamos lá. Esse aqui é cuidado com os mão de vaca. Mão de vaca não vai gostar de escutar isso aqui. Versículo 42, olha lá. Dá a quem te pedir. Lá vem aquele chato lá que pede emprestado. Ah, lá vem. Vamos passar na outra calçada. Não atende não. Fala que a mãe não está. A palavra de Deus faz vários elogios a quem empresta. Eu vou falar só o basicão, tá? Salmo 36, está escrito lá. Jamais vi o justo abandonado, nem os filhos do justo mendigando. Porque o justo todos os dias empresta misericordiosamente, e abençoada é a posteridade dele. Salmo 112, versículo 5, fale com o padre. O homem de bem é misericordioso e empresta. Êxodo capítulo 22, versículo 25. Agora eu que falo. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como um usurário, e não lhe imponhas usura. O que é usura? O que é usura? É o que o banco faz com você. Você empresta 2.000, você paga 10. Não é assim? Você empresta 6.000, você paga quase 20. Com esses ladrões descarados que exploram os pobres. Basta você acabar de aposentar. Você fica a vida inteira tentando aposentar. Reza para São José, faz novena, sabe lá. Quando aposenta, na hora que sai a aposentadoria, começa a ligar. Olá, senhor, o senhor não aceita um cartão? O senhor não quer um empréstimo?
Quando você mais precisava, nunca ninguém te estendeu a mão. Agora quer roubar até o pouco que você tem, safado, sem vergonhas, pilantras. Quando você emprestar para alguém, primeiro você tem que emprestar, que você tem que emprestar, está na palavra. Você tem dinheiro, tem que emprestar. Se não tem, você não empresta. Não cobre juros. Ah, padre, mas aí, sabe... Lucas 6,34. Jesus falou: se emprestares a alguém de quem esperas receber, que mérito há nisso? Os pecadores também emprestam para os pecadores para receber com juros. Lucas 6, a não ser que vocês queiram que eu mude a Bíblia. Posso mudar, mas não posso. Quando alguém te pedir emprestado, pense: e se fosse eu que estivesse na situação dele? Porque é humilhante, não é? Não é humilhante você ter que pedir emprestado? É humilhante, você tem que se humilhar. Olha, estou com essa dificuldade. Gente, como é triste. Tenta se colocar no lugar de quem está pedindo. Claro que tem pilantra, né? 7-1. Essa turma aí, Deus até entende. Mas estou falando quem precisa. Não seja tão apegado. Se tem um dinheiro guardadinho lá, reserva um pouco para ajudar alguém que precisa. Depois, se Deus quiser, que você receba, né? Aí você fala assim: ô padre, mas se eu tomar um calote? Eu já tomei vários. Muitos calotes. Eu digo a vocês, Deus é um bom pagador, paga com juros e correção monetária. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Tudo que nessa vida eu pude ao longo desses anos emprestar e ajudar, já levei uns tombos, já levei de 4 mil, 5 mil, 10 mil, já levei. Mas olha, eu vou falar para vocês de todo o meu coração. Nunca me faltou nada. E quantas vezes, claro que esse não deve ser um motivo que leva você a fazer a caridade. Não é esse o motivo, né? Senão você está negociando com Deus, igual essa turma faz aí. Dê 100, Deus vai te dar 1000. Isso é bobagem, pregação do inferno, de Satanás. Não é isso. Mas quantas vezes eu dei, por exemplo, um exemplo simples, vai. Eu dei R$50 para uma pessoa que precisa. No mesmo dia à noite, no dia seguinte, 50 ou 100. Alguém me deu. Sabe? Volta para você o bem que você faz. Volta para você. E nesse sentido, como que as pessoas mais pobres são caridosas, né? Uma vez já era padre, faz 5 anos, eu precisei de um dinheiro, por causa de problemas na minha família, e eu procurei uma pessoa que eu sei que é rica, e sei que me conhecia, e falei: olha, eu vou pagar o senhor certinho. Daí ele olhou bem para mim e disse assim: sinto muito, mas o que eu ganho com isso? Eu saí dali, vou ser bem sincero, a primeira vontade foi: mas você vai minguar, você vai... A primeira vontade foi essa. Mas depois o Espírito Santo falou no meu coração: não seja miserável. Eu falei: que Deus te abençoe. Falei dentro de mim: que Deus te abençoe. Mas que Deus te ensine a ser misericordioso com as pessoas. Quantas e quantas vezes, quando a gente mais precisa, a pessoa fecha a porta, bate a porta na tua cara. Então, quando alguém te pedir emprestado, se coloca no lugar dessa pessoa. Imagine se fosse você. Isso é ser cristão, é se colocar no lugar de alguém, tá? Ainda estou perdoando essa pessoa ainda, né? Última lição, versículo 43. Última lição, versículo 43. Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Vocês? Então presta atenção. O judeu já conhecia em Levítico, em Deuteronômio, a lei de amar o próximo como a si mesmo, tá? Mas essa lei estava restrita somente aos seus compatriotas. Veja na primeira leitura, está escrito lá. Somente aos da sua religião. Jesus alarga o horizonte e abre essa lei do amor à universalidade. Não é só mais para amar quem pertence à sua rodinha, à sua panelinha, os que comungam as suas ideias, mas entender que todos somos filhos de um mesmo Pai, por mais que a gente pense diferente. É isso que o Papa Francisco está batendo nessa tecla e a turma não entende. Nós somos todos filhos de um mesmo Pai. Pode ser muçulmano, budista, shintoísta, todos somos filhos de um mesmo Pai. E por mais que alguém nos tenha ofendido, essa pessoa continua sendo filha do mesmo pai que você é. O fato da pessoa ter te defraudado não mudou o fato dela ser filha do mesmo pai que você é.
Judeu não se misturava com pagãos, não comia com pagãos. Por isso que no Evangelho eles falam assim, como é que esse daí, Jesus é o Messias, está comendo lá com pecadores, na casa de Mateus, ele não pode ser o Messias. Esse homem come com pecadores. Ainda hoje, há certas denominações que se dizem cristãs, mas não se misturam àqueles que eles chamam de pecadores. E falam assim, não como comida de católico, não vou à festa de católico, mas aceita dinheiro de católico na hora de vender. Hipócritas! O cara não come a sua comida, porque pertence à igreja X, mas vai na mecânica dele, pra você ver, ele aceita seu dinheirinho. O dinheirinho não é impuro, a comida é que é, né? Hipócritas! Não aprenderam nada com Jesus, são um poço de arrogância e de orgulho. Todo mundo tem na família essa turminha, né? Vai ter uma festa, eles não vão. E se vão, a gente fica tudo aqui na mesa. Eu, por exemplo, muitas vezes não gostava, mas ia. Sortando um funk lá, né? Só Deus na causa e a gente ali conversando, né? E fazer o quê? O dono da casa gosta de funk, eu não gosto, o que eu vou fazer? Eu estou na casa dele, vamos lá, uai. Né? E tá ali comendo e bebendo e tal. Aí os da outra religião, na outra mesinha no canto. Porque nós somos santos, a gente não se mistura com os pecadores. Não entenderam nada. Não são cristãos, são fariseus do século 21. Tudo bem até aqui? Espero que esteja, né? Então, sabe aquela pessoa que não merece nem suas orações? Pois é, ela não existe. Os que nos ofendem são os que mais precisam das nossas orações. E agora eu vou terminar fazendo uma pergunta que ninguém me responda falando. Responda no coração. Jesus falou assim: rezai por aqueles que vos perseguem. As pessoas que você não gosta e que não gostam de você, que te fizeram mal, estão no seu terço? Estão nas suas rezas diárias? Porque você tem que ter elas lá no terço. O primeiro mistério: por tal pessoa, Senhor, não suporto, mas rezo, para que eu aprenda a suportar e a amar. Essa pessoa que me feriu, Senhor, eu estou rezando por ela. Mas não é para rezar para se ferrar, não. Rezar para ela ser abençoada, rezar para ela se converter. Se você ainda não põe no seu terço, nas suas orações, as pessoas que você não gosta, você não aprendeu ainda o que é ser cristão. Elas têm que estar lá. E se você é daqueles que escrevem no seu oratório, num folhetinho, o nome das pessoas: fulano está com câncer, fulana está sem trabalho, você põe lá. Fulano precisa passar no vestibular, aí você põe: esse aqui que eu não gosto, esse aqui que eu não gosto, esse aqui que eu não gosto. Bota lá na oração. É assim que um católico de verdade faz. A vingança não me torna diferente de quem me feriu, torna-me pior do que ele. Porque quando eu me vingo, eu me sinto feliz por um momento, mas quando eu perdoo, eu sou feliz pela vida inteira. Amém.